Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra e fazer a nossa oração da manhã, pedindo a Deus graças e bênçãos sobre nossas vidas, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Rezemos também pelos doentes, aqueles que estão nos leitos de hospitais, UTIs, em casa, aqueles que farão as suas passagens por estes dias ou no dia de hoje. Que o Senhor os acolha no reino da glória. Oremos. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa, com firme e grata esperança, aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi criado, ele teve compaixão do gênero humano. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à beira da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros 2 discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu.
Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as tuas mãos a outro, te cingirá, e ele te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Páscoa, a Sagrada Liturgia, neste santo tempo pascal, concentra nossa atenção naquele que por nós morreu e ressuscitou, na glória que ele agora possui como Senhor do céu e da terra. O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Estejamos atentos, porém, afirmar a glória de Cristo não é algo de folclórico ou triunfalístico, mas é uma proclamação convicta e clara do seu senhorio sobre nós, sobre nossa pobre vida, sobre a vida da Igreja, sobre o mundo e sobre toda a história. A Igreja e cada cristão vivem desta certeza. Jesus ressuscitou dos mortos, é o vivente, é o Senhor. Nós existimos nele e para ele. Ele é o referencial último e absoluto da nossa existência. Disto nos dá um eloquente exemplo o testemunho dos apóstolos diante do sumo sacerdote e do sinédrio de Israel. É preciso obedecer a Deus antes que os homens.
O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, tornando-o guia supremo e salvador. É este Jesus vitorioso que vem ao encontro dos seus às margens do mar da Galileia. É este Senhor nosso que os apóstolos experimentam no Evangelho de hoje. Cada detalhe deste texto de João é cheio de significado. Vejamos. Os apóstolos pescam e nada conseguem apanhar. A pescaria é imagem da ação missionária da Igreja, da sua missão inarradável de proclamar a todos os povos, a toda a humanidade, Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Sem o nosso Senhor e Salvador, estamos sozinhos. Sem Jesus, a pescaria é estéril. As tentativas são vãs. Sem Jesus, pescamos na noite escura, mas pela manhã o Senhor vem ao encontro dos seus. Notemos que os discípulos não conseguem reconhecer o ressuscitado. Somente quando Cristo se dá a conhecer é que os seus conseguem compreender e experimentar sua presença viva e atuante. E Jesus dá-se a conhecer sempre na palavra e no pão partido, na refeição em comum, isto é, na celebração da Santa Eucaristia. É aqui, é agora, nesta Santa Eucaristia, que o Senhor nos fala e parte o pão conosco. Toda celebração eucarística é celebração pascal, é encontro com o ressuscitado. Como seria bom que a cada domingo revivêssemos esta experiência, esta certeza da presença do Senhor vivo entre nós. Os discípulos ainda não haviam reconhecido Jesus. Este lhes ordenou: lançai a rede. E eles lançaram, e já não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Notai, queridos e amados, o discípulo amado, diante do sinal, reconhece o ressuscitado. É o Senhor. Mas é Simão Pedro, aquele que ama o Senhor mais que os outros, quem se faz ao mar para encontrar Jesus. O Cristo ordena que arraste a rede para a terra. Vede, o barco é um só, como uma só é a Igreja de Cristo. Também a rede é uma só, como única é a obra da evangelização na Igreja. Anunciar o Senhor Jesus Cristo, imolado e ressuscitado, único Salvador do mundo. E a rede não se rompe, apesar de cheia de 150 peixes grandes. O número é exagerado, significando a plenitude da obra evangelizadora. E então Jesus repete, diante dos discípulos, os gestos da Eucaristia. Tomou o pão e distribuiu
entre eles. Depois, 3 vezes, o ressuscitado pergunta a Pedro e pergunta aos sucessores de Pedro, os bispos de Roma, e a todos a quem chama a pastorear a sua igreja, sobretudo aos bispos: Simão, filho de João, tu me amas mais que estes? Pedro responde que sim, e abandona-se no Senhor. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Senhor, antes coloquei minha confiança em minhas próprias forças, em meu próprio amor, e terminei te traindo. Tu dissestes que oravas por mim para que minha fé não desfalecesse, mas fui presunçoso e contei mais com minhas forças que com tua oração. Mas agora te digo, tu sabes tudo, tu sabes que te amo, apesar de minha fraqueza. É naquilo que tu sabes, que tu podes, que tu em mim realizas, que te digo, amo-te. E 3 vezes Jesus o incumbe diante dos outros de uma missão toda particular: apacenta as minhas ovelhas. Que ninguém duvide, a menos que deseje fazer pouco da vontade do Senhor nosso, que Pedro não é o único, mas é o primeiro pastor do rebanho de Cristo. O rebanho é de Cristo, o bom pastor. O Cristo o confiou primeiramente a Pedro. Quem nega a necessidade da comunhão com o sucessor de Pedro, certamente age de modo contrário ao que Cristo desejou para a sua igreja e para seus discípulos. De pouco adianta uma Bíblia debaixo do braço, se contrariando a palavra de Deus, se engana a presença real do Cristo na Eucaristia. O papel materno de Maria Virgem junto a cada discípulo amado do Senhor. A indissolubilidade do matrimônio, a sucessão apostólica e o papel de Pedro e seus sucessores na Igreja de Cristo. Estejamos atentos. Não é a Pedro, super-homem, que o Senhor confia a sua igreja, mas a Pedro frágil, a Pedro que o negou, a Pedro humilhado, a Pedro que pode servir até de pedra de tropeço, porque pensa como os homens e não como Deus. A Pedro que precisou ser repreendido por Paulo com firmeza, porque estava se comportando de modo censurável. Pedro é a pedra da igreja, mas a rocha inabalável é somente Cristo. Só Ele é o mestre, só Ele é o guia. A igreja é de Cristo, não de Pedro, não dos apóstolos, é de Cristo, não nossa. E Cristo convida a Pedro, aos apóstolos todos e a cada um de nós a segui-lo até o martírio, até levantar as mãos na cruz,
dando a vida por ele e com ele. Assim foi com Pedro, assim com os discípulos, assim agora conosco. Não tenhamos medo. É possível que muitas vezes nos sintamos sozinhos, desamparados, pescando numa pescaria estéril de noite escura. Coragem! O Senhor está conosco. É Ele quem nos manda à pesca. É Ele quem pode encher nossas redes e dar-lhes consistência para que não se rompam. É Ele quem nos revela sua presença e nos enche de coragem. Recordemos dos nossos primórdios, da fidelidade e da coragem dos santos apóstolos, que se sentiam contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. É que eles sabiam por experiência que o Senhor estava vivo, que o Senhor caminhava com eles. Também nós, hoje, podemos escutá-lo nas Escrituras e reconhecê-lo entre nós no pão partido da Santíssima Eucaristia. É este Jesus que nos envia à pesca. É este Jesus que caminhará sempre com sua Igreja, nossa Mãe Católica, até o fim dos tempos. Portanto, queridos e amados, a Ele, a Jesus, a glória e o louvor, a adoração, a riqueza e a sabedoria, a força e a honra para todos os sempre, por todos os séculos dos séculos eternos. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos apóstolos de Deus, rogai por nós. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar à incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus vos cumulem de graças e bênçãos do céu. Quero dizer a você que não é inscrito neste canal, se inscreva, assinale as notificações para receber os conteúdos, também deixe o seu joinha que ajuda a fortalecer o canal, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão dos santos apóstolos de São José e de Nossa Senhora, o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado domingo, cheio das graças e bênçãos de nosso bom Deus.